Dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos sobre solução de onda plana. Então, seja um meio dielétrico, isotrópico, e homogêneo de extensão infinita. Então, nós vimos que nesse caso na ausência como é que eu, antes de falar das equações, como é que eu descrevo esse meio? Eu escrevo esse meio a partir das relações constitutivas, né? Então, o vetor de deslocamento elétrico, ele é a permissividade elétrica do meio vezes o campo elétrico. E o campo magnético, ele é a permeabilidade magnética do meio vezes o campo magnético auxiliar. Vamos supor que esse meio, né, eu tenho a ausência, esse meio tem ausência de cargas. E correntes livres. Ok? Então, nesse meio eu não tenho nem cargas nem correntes livres. Nesse caso, valem as seguintes equações de Maxwell, né? Lei de Gauss do campo elétrico, que diz que o divergente do campo elétrico é zero, né? Então, por quê? Porque o divergente do campo elétrico, ele tem que dar a densidade de carga, né? Que vezes epsilon, como é isotrópico, é uma função, e é um homogêneo, essa função não é função da posição. Então, a epsilon pode vir para fora aqui, né? Só que como é na ausência de cargas, aqui é igual a zero, né? Ok? Além disso, eu tenho que a lei de Gauss do campo magnético, que diz que o divergente de B é igual a zero, né? Lembra que não existem monopólios magnéticos, né? O rotacional do campo elétrico é igual a menos a variação do campo magnético com o tempo, né? Então, esse aqui é o princípio da indução de Faraday, né? E a gente também tem que o rotacional do campo magnético é igual a μ epsilon vezes a derivada do campo elétrico com relação ao tempo, né? Então, a gente tem aí que a corrente de deslocamento gera campo magnético. Aqui também deveria ter a corrente de condução, só que nesse caso deveria também ter a corrente de condução, só que como o meio não tem correntes livres, então significa que esse termo aqui não existe, ok? Então, por isso que esses dois termos desaparecem. Então fica dessa forma quando é na ausência de cargas e correntes livres, ok? Se eu quisesse escrever, lembrando que a fórmula mais geral, né? Fórmula mais geral aqui, ela é divergente de D, é a densidade divergente de D, né, que é deslocamento elétrico, densidade de carga. E a fórmula mais geral aqui é que o rotacional de B vai dar μ epsilon. Vou escrever logo todos os termos logo. Então isso aqui deveria ser
escrever aqui. Isso aqui deveria ser D igual a ρ, só que isso implica que rotacional de E é igual a zero, porque é um meio sem cargas, né? Quando a gente tem o espaço livre, né, que é o que a gente quer, a onda propagando no espaço livre, eu vou ter o campo elétrico, o campo magnético lá, né, no campo eletromagnético que está se propagando, que é a onda, mas não vai ter carga lá no espaço livre, né, nem corrente. E aqui eu também teria o termo μ vezes a corrente, necessidade de corrente livre, só que também aqui é zero. Então a gente chega nessas equações, 4 equações aí. A gente tem uma identidade vetorial ou seja, uma fórmula matemática que ela sempre é válida. Isso vem da matemática, né? O rotacional de um campo vetorial é o gradiente do divergente do campo menos o laplaciano do campo. Isso aqui é geral, né? Essa fórmula aí é geral. Se eu aplicar isso aqui ao campo elétrico, o que a gente vai ter? Que o rotacional do campo elétrico ele vai ser igual ao gradiente do divergente do campo elétrico menos o laplaciano do campo elétrico. Ok? Só que a gente tem que o divergente do campo elétrico aqui vai dar zero, justamente porque não tem cargas, né? Essa equação aqui. Ok, então o que a gente vai ter é que o rotacional... Agora, quem é esse termo que está aqui dentro? Aí a gente pode voltar para cá. O rotacional do campo elétrico, pelo princípio da indução de Faraday, é igual a menos a derivada temporal do campo magnético. Então isso aqui vai ser igual ao rotacional de menos a derivada temporal do campo magnético. Isso vai ser igual a menos o laplaciano do campo elétrico. E aí a gente tem o seguinte, esse menos pode sair, e também eu posso permutar as derivadas, né? Uma é derivada temporal, outra derivada espacial, elas podem ser permutadas. Então vai ficar a derivada temporal do rotacional de B, que é igual a menos o laplaciano de E. E aí eu posso lembrar que quem é isso daqui, né? Então isso daqui a gente viu que é igual a menos a derivada de B com relação a T. Agora, o rotacional de B, ele é μ epsilon derivada de E com relação a T. Então ele é igual aqui a μ vezes a derivada vezes a corrente de deslocamento, que é epsilon derivada de E com relação a T. A corrente de deslocamento do vácuo, né? Ou seja, não tem aquele termo lá de corrente de polarização que aparece nos dielétricos. A densidade de corrente de deslocamento nos dielétricos, né? Ela é a corrente de deslocamento na verdade já está aqui no epsilon, né? Então na verdade já está inserido aí no epsilon, na verdade, né? Na verdade falando besteira, né? Na verdade isso aqui seria igual a μ, aí isso aqui, epsilon é a mesma coisa, né? O epsilon é o deslocamento elétrico, que é igual a epsilon 0E mais a polarização. Então aqui na verdade tem os dois, né? Porque isso aqui poderia escrever epsilon 0E mais μ vezes a derivada a derivada do E com relação ao tempo, e aqui a derivada da polarização com relação ao tempo. Então, essa que seria a corrente de polarização, que é aquele efeito, né,
de ficar dançando aqui. Isso aqui fica, essa nuvem aqui, ela faz isso aqui e depois ela vem para cá, né? Fica oscilando. E se for um dipolo permanente, ele fica para cá, depois fica para cá, fica para cá. Eles ficam dançando, né, conforme o campo elétrico. Então isso é chamado de polarização. E simplesmente a variação do campo elétrico é a corrente, está associado com a corrente de deslocamento do vácuo. E essa corrente de deslocamento do dielétrico já inclui os dois efeitos, né? A corrente de deslocamento do vácuo, que simplesmente é o efeito de variação do campo elétrico, e a oscilação dos dipolos, né, permanentes ou induzidos, de acordo com o campo elétrico aplicado. Então, na verdade, isso daqui já é o termo. Isso aqui já inclui as duas, né? É a corrente de deslocamento já do dielétrico, ou seja, a corrente de deslocamento do vácuo mais a corrente de polarização. Ok, e aí a gente tem o seguinte. Então eu posso escrever isso aqui como sendo menos. Posso até cortar esse menos aí que aparece dos dois lados, né? Eu vou ter então que mi epsilon, derivada de desculpa aqui, né? Segunda derivada de né? Porque vai ficar derivada da derivada. Então, segunda derivada de com relação ao tempo é igual ao laplaciano de Então, essa é a equação de onda. Bom, mas a gente que a gente estudou, né, é que a velocidade da onda eletromagnética quem ela é? Então nós sabemos que ela é 1 sobre raiz de mi epsilon. Então, nós concluímos que a equação fica assim. Laplaciano de menos 1 sobre a velocidade ao quadrado da derivada do campo elétrico, da segunda derivada do campo elétrico com relação ao tempo, igual a zero. E essa aqui é a famosa equação de onda, né? E aí, obviamente, que ela está sem fonte, né? Então, essa é a equação de onda, essa famosa equação de onda, né? Essa equação de uma onda que se propaga com velocidade v. Isso aí já era conhecido desde o ondulatório, quando se estudou ondas mecânicas, né? Exatamente a mesma equação. Por outro lado, se eu parto daqui e substituo o campo magnético, o que eu encontro? O que a gente vai encontrar é que o rotacional do campo magnético é igual ao gradiente do divergente do campo magnético menos o laplaciano do campo magnético. Só que o divergente do campo magnético sempre é zero. Isso aqui não depende de condição nenhuma, né? Isso aqui sempre é zero. Lá no campo elétrico dava zero quando você tinha um meio sem cargas livres, né? Agora, quem é o rotacional do campo magnético? Rotacional do campo magnético é isso aqui, né?
Então é mi epsilon derivada do E com T. Então isso aqui é igual a mi epsilon derivada de E com T. Ok? Então vou ter que o rotacional de mi epsilon derivada de E com T é igual a menos o laplaciano de B. Só que eu tenho o seguinte, esse mi e esse epsilon vai para fora, eu tenho a derivada mi vai para fora, derivada com relação ao tempo, e aí eu tenho o rotacional de E igual a menos o laplaciano de B. E aí a gente tem... que é o rotacional de E? O rotacional de E é menos a derivada de B com relação a T. Então aqui eu tenho mi epsilon derivado com relação ao tempo menos a derivada de B com relação a T. E aí isso é igual a menos o laplaciano de B. Então a gente vai ter que 1 sobre V ao quadrado. E aqui esse menos vai para fora e ele pode cortar aqui, né? Então eu vou ter que isso aqui vai dar a segunda derivada do campo magnético com relação ao tempo igual ao laplaciano de B. E a gente chega novamente na equação de onda. Laplaciano de B menos 1 sobre a velocidade ao quadrado da onda multiplicado pela segunda derivada temporal do campo magnético igual a zero. Essa é a famosa equação de onda. Então isso aqui é o que a gente chama de equação de onda. Ou seja, o campo, o que é uma onda eletromagnética então? Então o Maxwell diz o seguinte, olha, a onda eletromagnética, como a luz, né, e outras ondas eletromagnéticas, ela simplesmente é o seguinte, você tem o campo elétrico, você tem o campo magnético, e aí ela se propaga na forma de uma onda, né? Então digamos que esse campo aqui está na direção X, digamos que esse aqui está na direção Y, então a onda estaria propagando na direção Z, né? Então eu tenho aqui a onda, o campo elétrico vai variando, né? E o campo magnético aqui também. O campo elétrico vai variando no eixo X e o campo magnético vai variando no eixo Y. E a onda vai propagando. Então basicamente é isso aí que é uma onda eletromagnética. O interessante é que no vácuo a velocidade obtida por Maxwell foi o quê? 1 sobre, né, raiz de mi epsilon, como a gente já viu. E aí eu tenho aqui 1 sobre... Quem era no sistema internacional? Aqui era 4 pi vezes 10 a menos 7, não é isso? Se não for, ajeitei depois. Vezes... E quem era o epsilon? Era 10 a menos 9, né? Como a gente já viu, aproximadamente.
sobre 4π. Desculpa, 36π. Então, de tal maneira que no vácuo a velocidade vai ser igual ao quê? Corta aqui daria um 9, né? Tirando a raiz e passando para cima, ele passaria como 3 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 9 é igual a 10 a menos 16, raiz de 10 a menos 8, para cima 10 oitavo. Como está no SI, metros por segundo, que é o C, né? Obviamente que eu fiz aqui um cálculo usando aproximações, né? Então esse valor é exatamente o valor que era conhecido na época, né? Já tinha sido calculado de várias maneiras, a velocidade da luz. Então isso aí foi uma das provas, né? Uma das evidências, né? De que realmente, porque esse valor já era conhecido experimentalmente, né? A velocidade da luz. Então isso foi uma das evidências de que a luz é uma onda eletromagnética, né? Que decorre de campos eletromagnéticos dependentes do tempo que se propagam no espaço, né? Então isso foi a primeira evidência, né? Primeira evidência de que a luz é constituída, é formada por campos eletromagnéticos, formada por campos eletromagnéticos dependentes do tempo que se propagam no espaço. Na verdade, essa relação entre o campo eletromagnético e luz já tinha sido levantada pelo Faraday, no efeito Faraday, né? Onde o Faraday mostrava que quando você passava a luz por um determinado tipo de material dielétrico, quando você aplicava um campo magnético, você conseguia rotacionar o plano de polarização da luz. Então, só que essa relação entre campo eletromagnético e onda eletromagnética proposta pelo Faraday, o Faraday não sabia explicar como é que se dava essa relação, né? Fisicamente. Então, foi até um pouco ridicularizado por esses trabalhos, né? E aí, posteriormente, quando Maxwell faz essa dedução, que o Maxwell demonstra que, na verdade, a intuição do Faraday estava correta, né? Ou seja, existe uma relação entre luz e campos eletromagnéticos. Não é só uma relação, né? A luz é formada, né, por campos eletromagnéticos que se propagam no espaço. É isso que é a luz, na verdade, né? Ok, mas quem é a solução da onda plana, né? Então, essa onda aqui a solução de onda plana disso daqui colocar um tracinho aqui. A solução de onda plana é
campo é função da posição e do tempo. Então ele é um campo vetorial constante, tá? Inicial, né? E exponencial de menos ou mais i ômega t, onde é a unidade imaginária, mais i, o vetor de onda, escalar o vetor de posição. Então essa aqui é a solução dessa onda aqui. E a solução de onda plana dessa equação de onda é isso aí. E aí, obviamente que isso aqui é constante, né? E além disso, ok? E além disso, a gente tem o que mais? A gente tem que ômega sobre o módulo do vetor de onda, que é o número de onda, né? Então isso aqui é o vetor de onda. E o módulo dele é o número de onda. Ok? Isso aqui é a posição. E aqui é o tempo. Isso aqui é a frequência angular da onda, né? Frequência angular da onda. Então a gente tem o seguinte, a frequência angular pelo número de onda que você obtém quando você substitui isso aqui, né? Então vamos substituir isso aí, né? Então se eu pego essa equação e substituo essa solução, vamos ver o que acontece, né? Então primeira coisa, quem é derivada temporal? Quem é a derivada temporal de I? A primeira derivada temporal, né? Então fazendo a derivada temporal, derivada exponencial aqui é constante, então não altera nada. Derivada exponencial é a própria exponencial. Então essa é a onda plana, né? Só que a única diferença da onda plana aqui é que quando eu derivar, eu tenho que multiplicar pelo derivado do argumento. Como eu estou derivando em relação ao tempo, só me interessa isso aqui, né? Então vai dar menos ou mais i ômega. Ou seja, fazer uma derivada temporal equivale ao que? Isso aqui, ele é a própria onda plana de RT, só que ela multiplica por esse fator aqui, menos ou mais. Então derivar no tempo é simplesmente multiplicar por esse fator, menos ou mais i ômega. Se eu derivo duas vezes, o que vai acontecer? Vai ficar menos ou mais i ômega ao quadrado vezes E. Ou seja, vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes E. Agora, se eu faço o laplaciano, né? Então, se eu faço o laplaciano, eu vou ter o quê? Segunda derivada de E com relação a x, mais com relação a y, mais com relação a z. Vou fazer com relação a x, depois a gente faz o resto, né? O resto é equivalente. Derivando com relação a x, o que eu vou encontrar?
vai dar a própria derivada disso aqui, derivada da exponencial, a própria exponencial. Só que agora eu vou derivar isso aqui com relação a x, ó. Só que isso daqui, k escalar, deixa eu trocar a cor aqui. K escalar R, na verdade é o que? É a componente x do k vezes x mais a componente y do k vezes y mais a componente z do k vezes z. Né? Dá um escalar. Se eu vou derivar em relação a x, vai ficar o quê? Esse i daqui, que multiplica pela derivada. Esse aqui vai zerar. Derivando com relação a x, vai dar só kx. Então vai dar o quê? I, k, x, e. Ok? Se eu faço uma derivada, desculpa, né? Se eu faço duas derivadas, aí é o mesmo raciocínio, né? Isso vai duas vezes aparecer isso daí. Vai ficar isso ao quadrado. Então vai ficar igual a i kx ao quadrado. Então a segunda derivada de E com relação do campo elétrico com relação a x é igual a menos kx ao quadrado E. E aí o resto é tudo idêntico, né? Quando for em relação a y, vai dar y, né? Bem fácil enxergar que os outros vão dar a mesma coisa. Né? Tudo é análogo. A diferença é que vai dar x, y e z, né? Então vai ficar aqui y, y e aqui z e z. Só que quando eu somar tudo aqui de um lado do outro, eu tenho que segunda derivada com relação a x, com relação a y, com relação a z, somando tudo. Quando eu somo tudo isso aqui, isso vai dar o laplaciano do campo elétrico. E do outro lado dá menos, vai ficar o quê? Kx mais ky mais kz ao quadrado. Ora, kx, então fica aqui kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado vezes o campo elétrico. Só que isso daí nada mais é do que o quê? Do que o número de onda, que é o módulo disso aqui, raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. Então vai dar o número de onda ao quadrado. Substituindo, então eu chego nesse valor aqui, né? E chego nesse valor aqui. Eu posso substituir isso lá na equação, né? Então, finalmente, eu posso pegar aqui a equação de onda. Eu vejo que realmente a solução de onda plana, a onda plana é uma solução para essa equação de onda. Então, a onda plana é a solução dessa equação. Porque se eu substituo aqui, ó, o que eu vou encontrar então? Então, temos que isso daqui, como a gente viu, tem um 2 aqui, né? Esqueci de colocar o 2. Tem o 2 aqui, esqueci de colocar o 2 no outro de novo. Faltou o 2 aqui, né? Então temos que aqui fica isso daqui, o que é? Menos o número de onda ao quadrado campo elétrico menos 1 sobre v ao quadrado vezes a segunda derivada da função, a segunda derivada da onda plana. Então realmente a gente vê que a onda plana é a solução, né? Então, a gente vê que a onda plana realmente ela é a solução dessa equação. Porque aqui basta colocar o que? Menos ômega ao quadrado que é o valor que a gente encontrou. E aí a gente vai chegar na conclusão que o número de onda ao quadrado vai ser igual ao que? A ômega ao quadrado sobre v ao quadrado. Então essa condição é bem fácil de fazer. Então basta selecionar essa condição aqui, que é uma coisa que a gente já conhece desde
de ondas lá, de ondas mecânicas, a gente impôs essa condição, isso daqui, essa onda plana, ela é a solução daquela equação, né? Então essa aqui é a condição para que a onda plana seja a solução daquela equação, né? Então, que a gente pode escrever também o que? Se eu pegar o número de onda ele vai ser igual a quem? Ômega sobre K, né? Então quer dizer que se eu pegar ômega sobre o número de onda, isso vai ser igual a quê? Igual a V, que é igual a 1 sobre raiz de epsilon mi, ok? Bom, além disso, a gente tem o seguinte, a gente sabe que ômega é igual a 2π ni, onde isso aqui é a frequência da onda. E a gente também tem que o número de onda, se a gente estudar isso desde lá de ondulatória, ele é 2π sobre lambda, onde aqui é o comprimento de onda. Então eu posso reescrever essa relação aqui como? No lugar de ômega, eu posso colocar 2π ni, que é a frequência. E no lugar do número de onda, eu posso colocar 2π sobre lambda, que é o número de onda. Então daqui a gente conclui que a frequência vezes o comprimento de onda é a velocidade da onda. Isso aqui vocês estudaram desde o ensino médio nessa fórmula. A relação fundamental da ondulatória. Isso aqui é verdadeiro. Então significa que essa condição aqui ela é verdadeira. Então isso implica que realmente significa então que realmente a gente provou o quê? O que a gente provou? Deixa eu pegar isso. Logo, provamos que a onda plana é solução da equação de onda ok? Então, está provado aí que a onda plana, essa onda plana aqui, é solução dessa equação de onda aqui. Nós provamos que a luz é uma onda eletromagnética, né? Quem provou isso pela primeira vez foi o Maxwell, né? Comprovando uma intuição que o Faraday tinha, mas que ele não conseguia
demonstrar. E posteriormente, anos depois, muitos anos depois, né? Não lembro quantos anos, 30 anos, muitos anos depois, o Hertz comprovou experimentalmente essa hipótese do Faraday, de que as ondas eletromagnéticas elas eram geradas a partir de campos eletromagnéticos, ou seja, de campos elétricos e magnéticos variantes no tempo, né? Ou seja, o Hertz provou que ondas eletromagnéticas eram geradas a partir de campos elétricos e magnéticos dependentes do tempo, né? E com isso ele comprovou a teoria do Maxwell. Muitos anos depois da previsão teórica que o Maxwell realizou, apenas a partir de um trabalho teórico. Já ficou meio longo, né, esse vídeo. Eu vou terminar essa parte de solução da equação de onda no próximo vídeo. E é isso.